Olá, pessoal, tudo bem? Olha, esse vídeo ele foi preparado especialmente para você que vai prestar o próximo exame de ordem. E durante esse encontro nós vamos falar sobre um tema que está dentro da disciplina de ética e que é extremamente cobrado pela FGV. De forma surpreendente, não foi cobrado no 27º exame de ordem, mas eu tenho certeza que no 28º vai vir uma questãozinha aí sobre impedimento e incompatibilidade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o que interessa. O tema é impedimento e incompatibilidade e, primeiramente, a gente precisa entender o conceito do impedimento e de incompatibilidade dentro dessa disciplina de ética. Nós vamos dizer que há um impedimento ou há uma incompatibilidade ao exercício da advocacia quando nós estivermos diante de uma circunstância que gere uma proibição ao exercício da advocacia. Então, tanto no impedimento quanto na incompatibilidade, nós vamos ter uma proibição ao exercício da advocacia. É isso que eles têm em comum. Ambos geram uma proibição ao exercício da advocacia. Tudo bem, Carol. E agora, quais são as diferenças que eles possuem? A diferença, meu aluno, é o seguinte, que na incompatibilidade, nós vamos estar diante de uma proibição total. Isso mesmo, uma proibição total. O que significa dizer que esse cara, ele não pode exercer de maneira nenhuma a atividade do advogado, atividades privativas a advogado. O que significa dizer que ele sequer pode postular em causa própria, ele não pode atuar em causa própria, por conta da incompatibilidade. A incompatibilidade gera uma proibição total, então ele é proibido ao exercício de qualquer atividade inerente à advocacia. Já no impedimento, nós vamos ter uma proibição, mas nós vamos chamar essa proibição de proibição parcial. O que eu quero dizer com isso é que aqui no impedimento, o cara, ele pode sim ser advogado, se inscrever nos quadros da OAB, atuar, exercer a advocacia, mas em determinadas circunstâncias ele não vai poder atuar. Então, no impedimento, essa proibição ela é parcial, permitindo o exercício da advocacia pelo agente, né, pela pessoa, mas em determinadas circunstâncias ele não vai poder postular, não vai poder atuar. Então, essa é a principal diferença entre incompatibilidade e impedimento. Embora ambas gerem uma proibição, na incompatibilidade você vai ter uma proibição total, enquanto que no impedimento você vai ter uma proibição parcial. Estamos juntos até aqui? Foi? Eu preparei para você um slidezinho desenhado por mim com muito carinho, e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre incompatibilidade, porque a incompatibilidade, a depender do tipo de incompatibilidade, ela pode gerar consequências diferentes. Nós temos duas espécies de incompatibilidade. Nós temos uma incompatibilidade de cunho definitivo e uma incompatibilidade de cunho temporário. E qual é a diferença entre definitivo e temporário? A incompatibilidade definitiva, ela vai gerar como consequência o cancelamento da inscrição. Então, aquele que exerce atividade incompatível definitiva vai ter a sua inscrição simplesmente cancelada. E o cancelamento da inscrição vai gerar a perda do número de inscrição. Se um dia, eventualmente, esse cara quiser voltar a ser advogado, a exercer a advocacia, porque a incompatibilidade caiu por terra, ele vai precisar de um novo número de inscrição junto à OAB. Estamos juntos até que ele perdeu o número, ele perdeu tudo. Houve o cancelamento da sua inscrição, ele foi excluído dos quadros da OAB. Tá? Eu não gosto de usar esse termo excluído, porque exclusão leva a gente a um conceito de penalidade. E aí essa exclusão aqui, nesse caso, não seria por uma penalidade, tá? Mas ele não faz mais parte dos quadros da OAB. Já se a incompatibilidade dele for temporária, nós vamos ter como consequência a licença, não o cancelamento. Qual é a diferença entre cancelamento e licença? No cancelamento, nós vamos ter a perda do número de inscrição. E se eventualmente esse cara voltar a advogar, ele vai precisar de um número novo. Já na licença, como é temporária, na licença nós não vamos ter a perda do número. O número de inscrição se mantém.
E esse cara, ele continua fazendo parte dos quadros da OAB. Ele só não vai poder exercer de forma alguma a advocacia, porque, lembrando, ele está de licença em decorrência de uma proibição total gerada pela incompatibilidade, tá bom? Muito bem. Agora, a pergunta que você deve estar se fazendo é o seguinte: Carol, eu já entendi que na incompatibilidade nós vamos ter uma proibição total e nós vamos ter duas espécies de incompatibilidade, definitiva ou temporária. Também compreendi, Carol, que na definitiva nós vamos ter o cancelamento da inscrição e na temporária nós vamos ter a licença. Muito bem. O que eu não consegui compreender agora, por enquanto, é a diferença entre definitiva e temporária. Quando que eu vou ter uma incompatibilidade definitiva e quando que eu vou ter uma incompatibilidade temporária? É muito fácil, meu aluno. É o seguinte: qualquer cargo eletivo ou de livre nomeação e exoneração vai se enquadrar como incompatibilidade temporária. E qualquer cargo no qual seu acesso se deu por meio de concurso público vai ser visto como incompatibilidade definitiva. Então, se eu tenho ingresso de concurso público, eu tenho uma incompatibilidade definitiva. Se eu tenho ingresso ao cargo que gerou incompatibilidade por meio de livre nomeação e livre exoneração, os famosos cargos em comissão, eu vou ter uma incompatibilidade temporária. Acabou o cargo, você pode dar baixa na licença e voltar ao livre exercício da advocacia. Carol, e aqui na definitiva? Como é que acontece? Eu nunca mais vou poder exercer advocacia, já que eu tive o cancelamento da minha inscrição? Não, meu aluno, aqui entra aquela ideia de que é muito bom enquanto até que dure, né? Enquanto durar. Não tem mais ou menos esse ditado? Aqui não existe aquela história de princesa encantada de para todo sempre, tá? Então essa definitividade não é para todo sempre. Você vai ter essa incompatibilidade de cunho definitivo enquanto houver um vínculo com aquele cargo. Quando esse vínculo acabar, a incompatibilidade também acaba. E aí o que é que essa pessoa pode fazer? Eventualmente ela pode solicitar o seu ingresso junto aos quadros da OAB, solicitando, pedindo um novo número, né? Ganhando um novo número de registro. Carol, e quando é que realmente esse vínculo com esse cargo acaba? Quando eventualmente ou você pediu exoneração, ou você foi exonerado, não, foi exonerado, acho que nem rola, dá para ser exonerado, sim. Ou você foi exonerado, ou eventualmente você se aposentou. Então você tem de ter uma quebra de vínculo definitivo. Carol, eu pedi uma licença sem vencimentos. E aí, eu me desvinculei? Eu posso, enquanto eu tô aqui de licença sem vencimentos, exercer advocacia? Não, porque não houve a perda, não houve a quebra do vínculo entre o cargo e você. Então, enquanto não houver a quebra do vínculo, a incompatibilidade persiste. A incompatibilidade ela só cai por terra quando você perceber essa quebra de vínculo entre o cargo e o agente. Tá? Então, um afastamento temporário ele não é o suficiente para afastar a incompatibilidade definitiva. Eu tenho de ter essa quebra, ou porque eu pedi exoneração, ou porque eu fui exonerado, ou porque eu me aposentei, e aí sim, eu agora posso ir até a OAB e pedir novamente o meu ingresso aos quadros da OAB recebendo um novo número, ok? Estamos juntos até aqui? Foi? Muito bem, então esse é o conceito entre incompatibilidade e impedimento, onde a incompatibilidade ela gera uma proibição total ao exercício da advocacia, podendo ser definitivo ou temporário. Se definitivo for, terá como consequência o cancelamento da inscrição e se temporário for, terá como consequência a licença. Enquanto isso, o impedimento ele gera uma proibição parcial ao exercício da advocacia, no qual o agente pode realizar a advocacia, mas em determinadas circunstâncias ele vai precisar se abster no exercício dessa atividade. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido essa nossa primeira etapa sobre incompatibilidade e impedimento. Agora que você já sabe o que é incompatibilidade e o que é impedimento e as diferenças entre esses conceitos, eu agora trago a você um esqueminha para que você possa, usando o esquema, identificar se eventualmente aquela atividade gera incompatibilidade ou gera um determinado impedimento, ok? Vamos lá? O esquema não é muito fácil e por conta disso eu vou dar uma ritmada nele quando nós estivermos exercitando com alguns exemplos. Mas antes de partirmos para a parte prática,
da história, que é trazer algumas atividades e verificar se vai dar impedimento ou se vai dar incompatibilidade, eu preciso explicar como vai funcionar esse esqueminha, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós temos o seguinte: é membro do legislativo? Antes de mais nada, você precisa entender, né, quem são os membros do Poder Legislativo. Na verdade, antes de conhecer os membros do Legislativo, você precisa compreender quem faz parte do Poder Legislativo, quais são os órgãos do Poder Legislativo. Nós vamos ter como órgão do Poder Legislativo, na esfera federal, o Congresso Nacional e o Senado. Na esfera estadual, nós vamos ter as assembleias legislativas, ou a Câmara Legislativa, se eventualmente estivermos diante do Distrito Federal. E na esfera municipal, nós vamos ter as câmaras municipais. Esses são os órgãos do Poder Legislativo. Agora eu preciso saber quem são os membros desses poderes. Quando a gente faz referência à expressão membro, a gente quer dizer quer fazer referência tão somente aos representantes desses poderes. Eu não estendo esse conceito às pessoas que atuam junto a esses poderes, mas tão somente aquelas que efetivamente representam esses poderes. Quer ver? Vamos entender melhor isso aqui. Quando nós falamos da Câmara, opa, que isso? Eu coloquei Congresso Nacional, é Câmara dos Deputados, tá, meu aluno? Tá bom? Retifique aí, por favor. Quando nós fazemos referência à Câmara dos Deputados e ao Senado, nós vamos ter aqui como membros dessas duas casas os deputados federais e os senadores. São membros das Assembleias Legislativas os deputados estaduais. E são membros das câmaras municipais os vereadores. Então, quem são os membros do Poder Legislativo? Quando eu fizer a pergunta a você, é membro do Legislativo? Você vai ter de verificar se nós estamos diante dos deputados federais, dos senadores, dos deputados estaduais ou dos vereadores. Esses são os membros. Então, aquele cara que é analista do Senado, fez um concurso público e passou no concurso para analista do Senado, ele é membro do Legislativo? Não, porque ele não representa o poder. Aqui a minha pergunta é muito restrita, eu só estou perguntando se o cara é membro. Então, se ele não for senador, ele não é membro. E aí a minha resposta a essa pergunta seria não. Estamos juntos até aqui? Então vamos avançar. Dando continuidade aí, você vai perguntar, é membro do Legislativo? Sim ou não? Se eventualmente a sua resposta for sim, ele é um deputado federal, beleza, ele é membro do Legislativo, você vai cair para cá. E aí nós vamos ter uma observaçãozinha. A observação é o seguinte: ele não pode advogar nem contra e nem a favor, ou seja, ele não pode meter o bedelho dele, em hipótese alguma, nem para ajudar meu aluno e nem para trabalhar. Então ele não pode advogar nem contra e nem a favor da administração pública toda, direta ou indireta. Opa, Carol, quem faz parte da administração pública direta? Todos os entes federados, União, estados, Distrito Federal e municípios. E a administração pública indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias e fundações públicas. Então, ele não vai poder advogar nem contra, nem a favor dessas entidades. Os entes, bem como aqueles que fazem parte da administração pública indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações públicas. Muito bem. Ele também não pode meter o nariz dele quando houver o envolvimento de uma concessionária de serviço público, a Light, né, quem fornece a energia elétrica aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio. Nós temos aqui também no município do Rio uma concessionária que se chama SEG, que faz o fornecimento de gás canalizado. Também não é possível, porque ela é uma concessionária de serviço público. As empresas que prestam serviço de transporte público. Então, esse cara também não poderia advogar, nem contra, nem a favor delas. Ele não pode colocar o nariz quando houver a presença dessas pessoas como uma das partes do processo. Também não vai poder advogar, nem contra, nem a favor, as entidades paraestatais. Carol, o que são entidades paraestatais? As entidades paraestatais são entidades privadas, constituídas por um particular, mas que exercem uma atividade social, que ajudam o Estado no desempenho e no desenvolvimento da sociedade. Tá? Então, essas entidades,
sem fins lucrativos, e elas são sem fins lucrativos, que ajudam o Estado no desenvolvimento da sua sociedade, elas são consideradas entidades paraestatais, e aí não há possibilidade desse cara que tem essas observações, né, advogar nem contra nem a favor. Ele não pode estar presente naquele processo quando uma das partes for uma entidade paraestatal. Perceba, meu aluno, que nesse caso eu estou dizendo, não, beleza, ele até pode advogar, mas ele não vai poder advogar nem contra nem a favor. Administração pública, concessionária de serviço público e nem entidades paraestatais. Então eu virei para o cara e falei, não, tudo bem, você pode advogar, mas não vai poder contra isso, nem a favor disso, 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 disso. Nós vamos estar aqui diante, meu aluno, de um impedimento ou de uma incompatibilidade? Isso aqui é impedimento ou é uma incompatibilidade? Você está lembrado que a incompatibilidade é uma proibição total? E aqui eu não tenho uma proibição total, eu estou permitindo o exercício da advocacia. Eu só não permito esse exercício aqui, nessas circunstâncias. Então, isso aqui é igual a impedimento. Isso aqui tudo é visto como um impedimento, porque existe uma proibição parcial. Então, eu quero dizer que o deputado estadual, ele está proibido de exercer a advocacia nessas circunstâncias, mas ele pode advogar, tá? Porque ele é impedido. Muito bem. Voltando aqui. Mas suponha-se que a sua resposta à minha pergunta seja não. Se a sua resposta for não, você vai cair para uma segunda pergunta, que é o seguinte. Ele é do judiciário, do cartório, polícia, MP, militar, ou gerente, ou é gerente, juiz de paz, fiscal, conselheiro de contas ou diretor de concessionária? Antes de mais nada, vamos voltar lá no início. Eu quero que você perceba a diferença entre a primeira pergunta e a segunda pergunta. Na primeira pergunta, eu perguntei se ele era membro. Na segunda pergunta, eu apenas pergunto se ele é de lá. Perceba que eu não fiz referência à palavra restritiva, de conceito restritivo, membro. Eu pergunto, ele é do judiciário? O que significa dizer, meu aluno, que aqui a ideia é muito mais ampla do que aqui. Aqui eu pergunto, ele é membro? Ele é um dos representantes? Aqui não, aqui eu pergunto, ele é de lá? E aí quando eu pergunto se ele é de lá, eu estou fazendo referência do desembargador ao técnico judiciário, que trabalha no judiciário, que trabalha junto ao TJ. Então, você que fez um concurso público para ser analista do TJ, você está dentro desse conceito aqui, porque você é do judiciário. Você que fez um concurso para oficial de justiça, você está aqui dentro desse conceito, porque você é de lá. Você não é representante, você não é um membro. Mas eu não estou perguntando se é membro, estou perguntando se é de lá. Basta ser de lá para que a sua resposta seja positiva para mim, tá? Aqui não, aqui a minha pergunta é mais restritiva. Então, vamos lá. É do judiciário? É do cartório? Trabalha em cartório? É da polícia? É do Ministério Público? Então, ó, é do Ministério Público, eu estou fazendo referência ao promotor e ao técnico do MP. É militar ou é gerente? Esse gerente aqui, meu aluno, é gerente de instituição financeira, privada ou particular. Então, aquele cara que é gerente do Banco Itaú, ele está inserido aqui, tá bom? É juiz de paz? É fiscal? É conselheiro de contas? Ou diretor de concessionária de serviço público? Então, o cara, ele é diretor da Light, que eu comentei com você, que é a concessionária que presta o serviço de iluminação pública aqui no município do Rio. Ele é diretor da Light. Ele está dentro dessa minha pergunta aqui, tá? Eu quero fazer mais uma observação. Eu quero fazer uma observação quanto ao fiscal. Esse fiscal aqui é aquele fiscal de tributos, tá? Então, o fiscal de tributos, ele está inserido aqui nessa minha pergunta. Mas eu vou ampliar um pouquinho mais esse conceito de fiscal no sentido de que qualquer agente público que possa penalizar uma pessoa, ou seja, que possa aplicar multas, ele vai estar dentro desse conceito de fiscal, ok? O que eu quero dizer com isso é que aquele guarda de trânsito que aplica multa, ele está dentro desse conceito de fiscal, ele está aqui. E por conta disso, você vai ver já já que isso vai gerar uma incompatibilidade. Então, o cara que é agente de trânsito e aplica multa, tem poder para aplicar multa, ele exerce atividade incompatível com o exercício da advocacia. Ok? Muito bem. Então, essa minha ideia aqui de fiscal é fiscal de tributos ou qualquer agente público que tenha competência, poderes para aplicar penalidades a terceiros. Ok? Muito bem.
Conselheiro de Contas, conselheiros dos tribunais de contas ou ministro do Tribunal de Contas, caso nós estejamos diante do Tribunal de Contas da União, tá? Então, se o cara ele atua junto ao Tribunal de Contas como conselheiro, ele está dentro dessa ideia aqui de incompatibilidade. Aqui não basta ser do Tribunal de Contas, precisa ser conselheiro do Tribunal de Contas. Cuidado, muito cuidado, porque às vezes o examinador de maldade, ele diz o seguinte: fulano de tal, conselheiro do Ministério Público, conselheiro da Advocacia Geral da União. Quando houver a expressão conselheiro, mas ele for conselheiro de um órgão, no sentido de representar, como é que eu posso dizer? No sentido de representação daquele órgão, não há incompatibilidade. A única incompatibilidade que nós vamos perceber é quando esse conselheiro for do Tribunal de Contas. Então, conselheiro junto ao Ministério Público, a ideia de conselheiro lá junto ao Ministério Público é tão somente mostrar um outro viés, mostrar a visão de um advogado nas atividades jurídicas. Então, ele representa, esse cara que é conselheiro junto ao Ministério Público, ele representa a classe de advogados lá no Ministério Público. Então, não há aqui qualquer impedimento ou qualquer incompatibilidade para esses conselheiros. Então, não basta que você veja a palavra conselheiro e fale, a Carol falou que é incompatibilidade. Não, muito cuidado com isso, tá? A incompatibilidade é quando o cara for conselheiro de contas ou diretor de concessionário. Então, se você for nomeado diretor da Light, aqui no Rio, diretor da SEG, você não vai poder exercer a advocacia. Porque todas essas atividades, se a sua resposta for sim a essa minha pergunta, nós vamos ter incompatibilidade. E aí nós vamos ter que analisar caso a caso, a verificar se essa incompatibilidade ela é definitiva ou se essa incompatibilidade ela é de cunho temporário. Se definitiva for, a consequência é o cancelamento da inscrição. E se temporária for, a consequência vai ser a licença. Estamos juntos? Muito bem. Mas pode ser que mesmo diante dessas perguntas, a sua resposta eventualmente seja não. E se a sua resposta for não, você vai cair para cá. Muito bem. Se a sua resposta for não, eu ainda vou fazer uma terceira pergunta, que é perguntar, tudo bem, mas esse cara, ele no exercício da sua atividade, ou seja, no local onde ele exerce essa atividade, ele tem pompa? Ele tem poder de decidir alguma coisa, poder de decisão? Se ele tiver poder de decisão, meu aluno, ele tem pompa. Se ele não tiver poder de decisão, ele não tem pompa. Então, se eventualmente ele ocupa um cargo de decisão, de chefia, de direcionamento, de coordenação, você vai dizer que ele tem pompa. E se ele tiver pompa, ele vai exercer atividade incompatível. Mas, se ele não tiver essa pompa, ou seja, ele não tem nenhum poder de decisão, de direcionamento, de coordenação, nós vamos cair para cá. Então, ó, tem pompa. Se ele tem pompa, ele é incompatível. Ficou apagadinho aqui, tá? Se ele tem pompa, é incompatível. Mas se ele não tem pompa, nós vamos cair na seguinte situação. Ele só não pode advogar, então ele só não pode advogar contra a fazenda que o remunera, ou seja, contra o ente federado que paga ele, tá? E cuidado, cuidado. Aqui eu estou fazendo uma observação, eu estou gerando uma espécie de impedimento. Mas se você observar, esse impedimento aqui ele é muito menor do que esse impedimento daqui. O impedimento do legislativo ele é muito mais abrangente. Por quê? Primeiro, o cara não pode advogar nem contra e nem a favor. Aqui, ele só não pode jogar contra, mas ele pode jogar no time. Contra o time não, mas no time ele pode. Então, a favor da entidade, da fazenda que remunera ele, ele pode jogar. Ele só não pode jogar contra, tá? E uma outra situação também de amplitude do impedimento do legislativo é que perceba, ele não pode jogar em hipótese alguma, nem no time de cá, nem no de lá, da administração pública toda, das concessionárias de serviço público e de paraestatais. Aqui, ele só não pode advogar contra, então ele poderia advogar a favor, e a fazenda que o remunera ele, ou seja, aquele ente federado que paga ele, só não pode jogar contra esse cara. Então imagine você que ele seja um servidor do estado do Rio de Janeiro. Ele vai poder advogar contra qualquer outro ente federado, ele pode advogar contra o município do Rio, ele pode advogar contra o município de Niterói, que é um município aqui no Rio de Janeiro, ele só não vai poder advogar contra o estado do Rio de Janeiro.
E será que ele poderia advogar a favor do Estado do Rio de Janeiro? Será que esse cara poderia ser contratado para emitir um parecer a favor do Estado do Rio de Janeiro? Sim, a favor sim, porque o impedimento dele é daqui e não de lá. E como eu já até disse a resposta, nós vamos estar aqui diante de um impedimento. E por que nós vamos chamar isso aqui de impedimento? Assim como nós chamamos isso aqui de impedimento, simplesmente porque nessas duas circunstâncias há a possibilidade do exercício da advocacia. Só que vai haver uma limitação a esse exercício da advocacia. Então, essa proibição ela é parcial, ok? Aqui o cara pode advogar e aqui ele também pode advogar. E sempre que ele puder advogar, mas estivermos diante de algumas limitações, nós vamos chamar isso de impedimento. Sempre que não houver a possibilidade do exercício da advocacia, nós vamos chamar de incompatibilidade, ok? Muito bem. Então agora vamos entender isso aqui na prática. Eu vou apagar essa bagunça aqui que eu fiz e você vai anotar no seu caderno algumas profissões para que nós possamos fazer isso aqui juntos. Eu vou dar minha ritmada para ajudar você a decorar de uma forma mais dinâmica esse esqueminha aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar algumas profissões. Eu vou usar um cantinho aqui para mim. Um espacinho, deixa eu procurar aqui um espacinho. Vamos lá, coloque aí, por favor, ó. Vereador. Vereador, tá? Escrivão. Policial civil. Muito bem. Diretor de hospital. Médico. Cara, um cara ser médico e advogado é fogo, hein? Um médico. Ele fez medicina, depois ele resolveu fazer a faculdade de direito. Vamos ver como é que vai ficar a situação dele. Ele é médico da rede pública, tá? Ele é médico da rede pública. E esse diretor também, ele é diretor de hospital público. Não hospital privado, não. Hospital público. Tá. Acho que tá bom. Vamos fazer esses aqui. Vamos lá. Olhe, preste atenção no ritmo que você vai dar, tá? Vamos começar pelo vereador. É membro do legislativo? Sim. Então, se ele é membro do legislativo, qual é a consequência aqui para o vereador? Ele é impedido. Ele não vai poder advogar nem contra nem a favor da administração pública toda, concessionários de serviços públicos e paraestatais. Então, nós já vimos aqui que o vereador ele vai ser impedido. Agora, vamos falar do escrivão, tá? Vamos lá. O escrivão é membro do legislativo? Não. Se não, você cai para a segunda pergunta. Olha o ritmo aqui nesse quadro grande. É do judiciário, cartório, polícia, MP, militar, ou é gerente, juiz de paz, fiscal, conselheiro de contas ou diretor de concessionária? Tá? Então, dessa ritmada que vai ajudar. De novo, vamos lá. É do judiciário, cartório, polícia, MP, militar, gerente, juiz de paz, fiscal, conselheiro ou diretor? Eu acho que você pode dar uma entonação assim para ficar melhor para você gravar, tá bom? Vamos lá. O escrivão, ele é lá do cartório, né? Eu tenho até o escrivão de polícia, ele pode ser aqui do cartório. Então, sendo do cartório, nós vamos ter a resposta como sim. E sendo sim, a consequência vai ser a incompatibilidade. Então, ele exerce atividade incompatível. Precisamos saber se essa incompatibilidade vai gerar ele uma licença ou um cancelamento da inscrição. Como ele é escrivão por conta de ingresso em concurso público, nós podemos afirmar aqui que essa incompatibilidade ela é de cunho definitivo e, sendo de cunho definitivo, a consequência vai ser o cancelamento da sua inscrição. Então, vai ter inscrição cancelada. Vamos ao policial civil. É membro do legislativo? Não. Vamos lá, ritmada. É do judiciário, cartório, polícia, MP, militar, gerente, juiz, fiscal, conselheiro ou diretor? Sim, né? Nós temos aqui o policial civil, ele é polícia e por conta disso a resposta é sim. É policial civil por conta de ingresso em concurso público, então a sua incompatibilidade ela é de cunho definitivo, tendo como consequência também o cancelamento. Muito bem. Diretor de hospital público, vamos lá. É membro do legislativo? Não, caiu para cá. É do judiciário, cartório, polícia, MP, militar, gerente, juiz de paz, fiscal, conselheiro ou diretor? Também não. Ele não é diretor de concessionária, também não. Caiu pra cá.
Dentro do hospital, o cara é diretor. Ele tem ou não tem pompa? Ele tem pompa. Então, se ele tem pompa, meu aluno, nós vamos cair pro sim, ele exerce atividade incompatível. Ficou apagadinho aqui. Incompatível. Agora precisamos definir se essa incompatibilidade é definitiva ou temporária. O cara que é diretor de hospital público, ele chegou a esse cargo por meio de concurso público? Não, ele foi nomeado diretor daquele hospital público. Então, por conta disso, esse cargo é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, ou pelo menos um cargo eletivo. E aí a consequência é que essa incompatibilidade ela é de cunho temporário, porque o ingresso ao cargo não se deu por meio de concurso público. Sendo uma incompatibilidade temporária, ele simplesmente vai ter como consequência vou colocar para cá, licença. Então, ele continua com o seu número de inscrição na OAB, mas ele não pode, em hipótese alguma, exercer qualquer atividade privativa a advogado, tá? Vamos lá. Para fechar, nós vamos ter um médico da rede pública, tá? Vamos lá. É membro do judiciário? Não. Cai para a segunda pergunta. É do judiciário, cartório, polícia, MP, militar, gerente, juiz de paz, fiscal, conselheiro ou diretor? Também não. Então, nós vamos cair para a terceira pergunta. Esse cara, ele tem pompa? Dentro do hospital, ele manda em alguma coisa, ele coordena, ele direciona? Não, ao contrário, né? Então, como ele não tem pompa, nós vamos cair para cá. E aí nós vamos fazer a seguinte observação. Olha, você só não pode advogar contra a fazenda que remunera você. Então, se esse hospital é um hospital estadual do estado de São Paulo, você não pode advogar contra o estado de São Paulo, mas vai poder advogar contra o município de São Paulo, contra o município de Osasco, ou contra qualquer outra pessoa ou a favor de qualquer outra pessoa. E vai poder também advogar a favor do próprio estado de São Paulo. Aqui, você só não pode advogar contra o estado de São Paulo, porque é a fazenda que ele remunera. Então, como nós estamos dizendo para esse cara que tudo bem, ele pode advogar, mas não vai poder advogar nessa circunstância, nós vamos estar diante de um impedimento, ok? Então, aqui, esse cara, ele é um médico, ele é impedido. Muito bem. Vamos lá. Esse, meu aluno, é o esqueminha mais fácil que existe na face da Terra para que você possa qualificar uma determinada atividade como incompatível ou como atividade que gere impedimento ao exercício da advocacia. Na maioria dos casos, você vai conseguir, através do esquema, resolver a sua vida. Mas, como tudo, principalmente junto ao direito e ao OAB, existem algumas exceções. Então, nós vamos abordar agora situações que não podem ser trazidas ao quadro de esqueminha, porque se assim você fizer, você vai errar a questão. Então, nós vamos ter algumas situações nas quais não existe outra saída senão você memorizar, decorar ou ao menos tentar entender o mecanismo e o porquê que elas vão ter consequências diferentes. Elas fogem à regra geral, tá bom? Vamos ver que situações são essas. Então, essas são as exceções. Exceções ao esquema. Não dá para levar o esquema. Se puser lá no quadro, vai dar chabu. Vai ficar ruim, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, os membros da mesa do legislativo. Você já sabe quem são os membros do legislativo. Só que quanto aos membros da mesa, esses caras vão ter tratamento diferenciado. Quem são os membros da mesa? Os membros da mesa do legislativo é o presidente, então o presidente da Câmara, o presidente do Senado, presidente, o vice-presidente e os secretários. Esses são os membros da mesa. Se nós jogássemos lá no esqueminha, eles fazem parte do Poder Legislativo, mas foram eleitos membros da mesa. Se nós jogássemos isso ao esqueminha, daria um impedimento, aquele impedimento grandão. Só que por conta da exceção, esses membros do Legislativo, enquanto estiverem nesses cargos, eles vão exercer atividade incompatível. Nós vamos ter uma incompatibilidade. Essa incompatibilidade, ela não é definitiva, porque eles não são membros da mesa por meio de concurso público. Ela é temporária. E por ser uma incompatibilidade temporária, nós vamos ter como consequência a licença. A licença. Ok? Juntos até aqui? Muito bem. Juízes leigos. Os juízes
leigos, eles fazem parte do Poder Judiciário, eles são do Judiciário, tá? Porém, eles podem continuar exercendo a advocacia. Então, é possível ser advogada e juíza e juiz leigo ao mesmo tempo, juíza leiga ao mesmo tempo. Só que você vai ter, lógico, que o impedimento por conta daquele princípio da imparcialidade, a necessidade da manutenção da imparcialidade. E para que isso aconteça, aquele cara que exerce, que eventualmente exerce atividade como juiz leigo, ele não vai poder atuar como advogado junto aos juizados especiais daquela área onde ele pode rodar, onde ele pode sofrer remoções, né? Eu não vou usar aqui o termo técnico em administrativo, mas quando houver a possibilidade de transferência ou de remoção daquele juiz leigo, né, dentro daquela comarca, entende-se aqui que ele então teria um certo impedimento para a manutenção da imparcialidade. Então, o juiz leigo, ele vai poder advogar junto às varas, a qualquer vara, mas ele não vai poder advogar junto aos juizados, entendo eu, da comarca no qual ele prestou o concurso, ou, eventualmente, juizados onde ele pode, através de remoção, acabar atuando, tá bom? Então, o juiz leigo é do judiciário, mas, por exceção, ele pode sim advogar, ele pode advogar junto às varas, qualquer vara, mas ele não vai poder advogar junto aos juizados, juizados esses em que ele, eventualmente, por remoção, pode acabar atuando nesses juizados, tá? Então, existe aí uma certa territorialidade, demarcação territorial, onde ele não vai poder atuar nos juizados. Carol, o cara é juiz leigo do Rio, ele pode atuar junto ao juizado de São Paulo? Eu não vejo nenhum impedimento, porque eu não vejo aí o afastamento da imparcialidade, tá? Mas a lei é muito obscura, ela não fala muito sobre isso, e a gente sempre fica nessa discussão. Mas, com certeza, junto às varas, ele vai poder atuar. Ele só não vai poder atuar nos juizados, e entendo eu que é por conta da questão da imparcialidade, e aí essa proibição precisa se estender a qualquer juizado em que eventualmente ele possa vir a participar, a atuar, tá? Juízes eleitorais. Os juízes eleitorais, eles podem advogar por um motivo muito simples. A justiça eleitoral, você já ouviu falar algum dia em concurso para juiz eleitoral? Não, né? Não existe. Por que não existe? Porque a justiça eleitoral, ela é constituída, de um lado, por advogados e de outro, por juízes de direito. E os juízes de direito, que eram também juízes eleitorais, eles sempre acumularam as suas funções. Então, eles sempre atuaram junto às suas varas e também junto à justiça eleitoral. Os advogados, durante um bom tempo, eles ficaram impedidos de exercer essa atividade, exercer a atividade da advocacia. Essa proibição era até total, porque entendia-se que, pelo fato dele ser juiz eleitoral, ele faz parte do Poder Judiciário e, por conta disso, nasceria aí a tal incompatibilidade. Acontece que o STF, com fundamento na possibilidade de acumulação dos cargos dos juízes de direito, apresentou a possibilidade daquele que é juiz eleitoral e também advogado continuar no exercício da advocacia. Então, se eventualmente você foi nomeado juiz eleitoral e você é advogado, você pode continuar exercendo a sua advocacia. Agora, é lógico, sempre primando pelo princípio da imparcialidade, né? Não é possível que você atue dentro da sua abrangência, dentro da sua demarcação, onde você tem jurisdição, por conta da preservação desse princípio da imparcialidade. Então, o juiz eleitoral, ele pode advogar com um certo impedimento, no sentido de que ele precisa zelar pelo princípio da imparcialidade. Então, ele não vai poder tratar principalmente de temas da justiça eleitoral dentro da sua jurisdição. Professor do curso de Direito. E não é só o professor não, tá? É qualquer pessoa que esteja ligada ao curso de Direito. Então, a gente pode estender isso aqui ao coordenador do curso de Direito. A gente pode ao diretor, se ele for não da faculdade toda, se ele só for do curso de Direito, diretor do curso de Direito. Se o cara ele atuar junto a uma entidade pública, lógico, uma faculdade pública, que é o que eventualmente geraria impedimento, né? Os servidores públicos, aqueles que atuam junto à administração pública, salvo algumas exceções, eles acabam tendo uma espécie de proibição ao exercício da advocacia. Na esfera privada, a gente não enxerga essa proibição, salvo quanto às concessionárias que prestam serviço público e aos gerentes de instituições financeiras, públicas ou privadas, tá? Mas, via de regra, nós vamos encontrar proibições ao exercício da advocacia por impedimento ou incompatibilidade quando, eventualmente, aquele agente ocupa um cargo público, tá? Então, vamos lá. Então, o professor do curso de Direito de uma universidade pública, seja ele diretor ou coordenador, se ele for só do curso de Direito,
e nós jogássemos, se nós não tivéssemos essa expressão do curso de Direito, se não fosse a exceção, e nós jogássemos ele lá naquela regra, naquele esqueminha que nós aprendemos, você ia descer, e ele ia acabar no sem pompa. Acabando no sem pompa, você teria a esse professor de uma faculdade pública um certo impedimento. Ele ia poder advogar sem problema nenhum, mas ele não poderia advogar nem contra, nem a favor da administração pública que remunera ele, né? Então ele teria um certo impedimento. Então aqui no Rio, por exemplo, nós temos a UERJ, que é uma universidade do estado do Rio de Janeiro. Então, um cara que era professor da UERJ eventualmente jamais poderia atuar contra o estado do Rio de Janeiro. Ele teria esse impedimento. Se ele fosse diretor, pior ainda, ele cairia na incompatibilidade, ele cairia no com pompa, na incompatibilidade. A mesma coisa o coordenador. E aí, a nossa norma, querendo privilegiar bons advogados, né, pessoas com grande experiência, com boa expertise no exercício da advocacia junto às universidades públicas, acabou literalmente cedendo a essas pessoas, a esses servidores públicos, aquela proibição da advocacia contra o ente que o remunera. Porque a presença dessa proibição eventualmente vai afastar a atuação de bons profissionais no exercício da advocacia, porque eles não vão abrir mão de trabalhar junto a uma desapropriação onde eles podem ganhar 10, 15, 20 milhões para receber lá o seu salário de professor. Então, percebendo isso, a nossa norma disse, não, olha só, o professor do curso de Direito, tem que ser do curso de Direito, ou qualquer pessoa ligada ao curso exclusivamente de Direito, ele está livre ao exercício da advocacia. Não vai haver para ele qualquer impedimento. Então, o professor no curso de Direito é o único que está livre e, inclusive, vai poder advogar contra a própria fazenda que o remunera, tá? Então, esse professor aqui da UERJ, ele vai poder advogar contra a UERJ, tá? Não há para ele qualquer impedimento. Então, ele não tem qualquer impedimento. Agora nós vamos falar sobre o diretor sem poder de decisão. O diretor sem poder de decisão, se nós jogássemos ele lá no esquema, como ele tem um nome, o cargo dele tem um nome de diretor, você diria que ele tem pompa. E, eventualmente, ele tendo pompa, ele vai acabar por exercer atividade incompatível. Só que nem é justo com esse cara. Porque, apesar de formalmente ele ter isso descrito no exercício da sua atividade, ser chamado de diretor, na prática, ele não tem nenhum poder de decisão. Então, ainda que verificando na formalidade, no aspecto formal, a presença da expressão diretor, coordenador, mas que no fundo, materialmente falando, analisando a circunstância no seu aspecto material, seja verificado que ele não tem nenhum poder de decisão, eu não vou dar a ele o castigo mais pesado, a proibição mais pesada, que é a proibição total gerada pela incompatibilidade, que se realmente o diretor fosse, ele teria. Mas no fundo, embora ele tenha essa expressão ao seu cargo, ele não exerce a atividade de diretor. Então, como ele não exerce a atividade de diretor porque ele não tem poder de decisão, eu vou dizer que ele, na verdade, ele é daquele órgão, ele é daquela entidade, mas ele não tem pompa. E se ele não tem pompa, não é pomba não, se ele não tem pomba, se ele não tem pompa, tá? Se ele não tem pompa, ele vai poder advogar. Ele só não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Então, ele vai ter aquele impedimento pequenininho, tá? Meu aluno, essas são as exceções ao quadro, situações nas quais não adianta você levar o quadro, senão você vai errar, tá? E você precisa ainda ficar aí um pouquinho, porque vem agora o último pedacinho que nós vamos fazer algumas observações sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeiro ponto aqui. Existem também, acho que 2 pontos que eu não cheguei a colocar aqui e que eu lembrei posteriormente, quando eu já tinha terminado, Lenine já tinha terminado de colocar as minhas anotações no slide para você. Vamos lá. Primeira observação. Militar na reserva. O militar na reserva, ele pode advogar. Quando é que ele é o militar aqui nesse conceito aqui do quadrinho? Quando é que ele é esse militar aqui? Quando ele estiver na ativa. Então, cuidado com isso. O militar na ativa está aqui. Militar na reserva é o aposentado, tá? Então, se ele está aposentado, lembra aquela ideia de que é definitivo, mas não é para todo sempre? Então, se o cara já está aposentado, beleza, ele pode advogar livremente. Opa.
Número 2, o afastamento temporário da atividade incompatível não exclui a incompatibilidade ou impedimento. Nós já havíamos conversado sobre isso lá no nosso primeiro momento do encontro, né? Onde eu falei para você que a incompatibilidade ou impedimento, eles só são afastados quando houver o rompimento entre o cargo e o agente que o exerce, tá? Me perdoe. Número 3. O advogado que presta serviços às entidades que pertençam ao mesmo ente da junta ou RCPJ não poderá avistar contratos sociais. Vamos entender melhor isso aqui. Os contratos sociais, com a exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, ou melhor, os atos constitutivos de qualquer pessoa jurídica, eles precisam ser vistados por um advogado, precisam ter um visto de um advogado, tá? Com exceção de ME e EPP. Microempresa e empresa de pequeno porte está dispensada do cumprimento dessa formalidade exigida por lei. Muito bem. Agora, imagine você o seguinte. Imagine que você tenha sido contratada para prestar um parecer periódico para um determinado órgão do Estado, tá? Um órgão, uma secretaria, a Secretaria de Obras. Você está ajudando, orientando, prestando orientação à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro. O RCPJ e a Junta Comercial, eles são órgãos ligados aos entes federativos estados. Todos os estados são responsáveis pela manutenção das juntas comerciais e dos RCPJs, que são os órgãos de registros de atos constitutivos das pessoas jurídicas. Muito bem. Você é advogado, você foi contratado, né, um contrato através, inclusive, de uma licitação, através de uma licitação que você participou, você ganhou a licitação e hoje você está prestando orientação jurídica à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, e você é procurado pelo seu cliente que pretende criar uma empresa, ou criar uma fundação, ou criar qualquer coisa, uma associação, e quer levar esse ato constitutivo a registro. Mas para registrar esse ato constitutivo, ele precisa do visto de um advogado. E aí ele pede a você, que tem lá, está trabalhando aí por conta desse processo de licitação junto à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, para dar o visto nos atos constitutivos. Infelizmente, você não pode. Por que você não pode? Porque a Junta Comercial e o RCPJ, eles são órgãos vinculados ao ente federado Estado. E o órgão em que você está prestando atividade também é do Estado. Então, se você estiver prestando uma atividade na mesma entidade federativa, você não vai poder fazer esse visto dos atos constitutivos. Agora, imagine você o seguinte, que essa licitação não tenha sido para a Secretaria de Obras do Estado, tenha sido para a Secretaria de Obras do município do Rio de Janeiro. E aí o seu cliente ele procura para vistar os atos constitutivos. Você pode? Pode, agora sim. Por quê? Porque são vínculos diferentes. A Junta ou RCPJ estão vinculados aos estados, ao Estado, tá? E você está prestando um serviço para um município, município do Rio, Estado do Rio, entes diferentes. Se os entes forem diferentes, não há qualquer impedimento. Vai haver um impedimento se eventualmente você estiver prestando um serviço para qualquer órgão ou para qualquer entidade de cunho estadual naquele ente federado. Um outro exemplo aqui também. Você fez lá, você atua junto à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, certo? O seu cliente pretende constituir uma empresa no estado de São Paulo. Tem algum problema? Ambos são estados, mas são estados diferentes, não é a mesma entidade. Então, não há problema nenhum. Você vai poder vistar os atos constitutivos daquela pessoa jurídica, né, para que seja averbado, para que seja registrada lá junto ao registro de pessoas jurídicas, RCPJ ou junta comercial, fora do estado, porque nós vamos ter 2 estados diferentes. Estamos juntos? Compreendeu isso aqui? Muito bem. Então, vamos lá. O advogado ele não pode, no mesmo processo, figurar como patrono ou preposto simultaneamente. Então, você não pode ser, você que é advogado de uma pessoa jurídica, de uma empresa, você não pode estar lá para firmar um acordo e estar como advogado, bem como também preposto daquela pessoa jurídica. Precisa levar alguém para dizer que esse alguém é preposto, tá? Você não pode atuar nas duas circunstâncias ao mesmo tempo. Ou você vai ficar como preposto da empresa, ou você vai ficar como representante, como advogado daquela empresa. Eu também tenho algumas observações que eu anotei aqui e que eu não pus no quadro porque me lembrei posteriormente. Bom, estagiário, né? O cara quer, chegou naquele momento da entrada na carteirinha dele de estagiário. Se ele exercer atividade incompatível, ele também não vai poder ingressar nos quadros da OAB como estagiário. Ele não consegue a carteira dele de estagiário. Carol, e aí? Ele não vai poder fazer o estágio?
ele não vai poder atender ao público, fazer atendimento ao público, e ele vai ter de fazer o estágio dentro da própria faculdade. Ele não vai poder fazer o estágio de forma externa. Ele vai ter que atuar lá naquele escritório modelo da faculdade e na parte interna. Ele não vai poder sequer fazer atendimento ao público, tá? Então, o estagiário, que a incompatibilidade ela se estende ao estagiário. Isso aqui também é muito importante. Quanto aos membros da OAB. Imagine você que, eventualmente, você é advogada, conhece muito bem as normas de disciplina da OAB e você venha a ser nomeada conselheira. A partir do momento que você for nomeada conselheira, você não vai mais poder representar nenhum colega seu em processos disciplinares junto à OAB. O que eu quero dizer com isso? Vou dar aqui o meu exemplo. Nós temos no nosso escritório alguns processos disciplinares, processos esses que nós representamos outros advogados. Ou seja, eu sou advogada de outro advogado em processo disciplinar que corre aqui no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Se eventualmente eu vier fazer parte da OAB, e não importa de qual órgão eu venha a fazer parte, então eu posso, isso se estende da subseção ao Conselho Seccional, qualquer Conselho Seccional ou até mesmo ao Conselho Federal. Se eu me transformar em membro da OAB, em qualquer um desses órgãos, eu passo, a partir desse momento, a não poder mais representar nenhum outro colega junto aos processos que correm no âmbito da OAB. Tá? Em nenhuma esfera, Carol, mas você não teria por que esse impedimento acontecer na OAB de São Paulo se eventualmente você é conselheira no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. É verdade, não me parece haver aí a extensão da parcialidade. Para mim, a imparcialidade continuaria sendo preservada. Mas não se sabe por que a nossa norma proíbe que aquele que seja membro de qualquer órgão da OAB atue representando um outro advogado em processo, seja lá de que natureza for, que corra junto aos órgãos, processos administrativos que corram junto aos órgãos da OAB. A única coisa que eu vou poder fazer é atuar em causa própria, ou seja, eu sou conselheira da OAB e, eventualmente, estou respondendo a um processo administrativo disciplinar na OAB, no Conselho Seccional, eu vou poder, lógico, me defender. Mas eu não vou poder atuar na defesa de terceiros, de outros advogados, se eventualmente eu for membro da OAB, tá? E nunca, em lugar nenhum, em hipótese alguma. Então, o cara, ele é membro, ele é diretor de uma subseção. Ele não vai poder atuar na defesa em processos administrativos no Conselho Seccional do Rio, no Conselho Seccional de Minas, no Conselho Seccional de São Paulo, em lugar nenhum, em hipótese alguma, a não ser que seja em causa própria, ok? Então essa é a segunda observação extremamente importante. E a terceira era quanto ao fiscal que tem a possibilidade, aquele agente público que tem a possibilidade de imputar penalidades a terceiros, né? Ele acaba entrando naquele conceito de fiscal e, por isso, exercer uma atividade incompatível. Eu comentei isso com você quando nós abordamos a primeira etapa da nossa aula sobre incompatibilidade e impedimento. Tá? Isso é tudo que eu tenho para você. Então, nós vimos aqui, nesse encontro, nós conseguimos trabalhar incompatibilidade e impedimento. Vimos que a incompatibilidade gera uma proibição total, que pode ser de duas espécies, definitiva ou temporária. Se definitiva, gera o cancelamento. Se temporária, vai gerar licença. O impedimento, enquanto isso, é uma proibição parcial, onde há a possibilidade do exercício da advocacia. E esse exercício ele vai ficar limitado em algumas situações, tá? Nós vimos também que existe um esqueminha bacana, há a necessidade de você dar uma ritmizada no esqueminha para que você possa compreender melhor e absorver melhor aquilo tudo que está escrito, tá? E, por último, você não pode esquecer das exceções que eu lhe apresentei, aquelas exceções. Não adianta jogar as exceções ao quadro, porque senão vai dar errado. E agora, as observações que eu acabei de fazer para você. Para fechar, antes mesmo de me despedir, eu quero lhe oferecer o seguinte. Nós preparamos com muito carinho um compilado de 35 exercícios para você com gabarito. 35 exercícios que exploram tão somente o tema da nossa aula, incompatibilidade e impedimento. Se você quer receber esse material, os 35 exercícios sobre incompatibilidade e impedimento, é necessário que você clique aí em algum lugar, tá? Dê uma olhada lá na legenda, na descrição do vídeo. Eu não sei como que as meninas vão orientar você nesse sentido. E aí você vai clicar, vai deixar o seu e-mail e vai receber diretamente o material na caixa do seu e-mail. Se eventualmente você não receber, Carol, eu cliquei, deixei meu e-mail, mas uma hora depois o e-mail não chegou. Você pode reportar esse erro pra gente nos comentários aqui do próprio vídeo, dizendo o seguinte, olha, eu deixei meu e-mail e não recebi o meu material. E aí você vai repetir o seu e-mail que nós vamos enviar para você o material de forma manual, tá bom?
Olha, eu quero deixar aqui o meu grande abraço, um beijo, agradecer pela sua atenção e dizer para você que acompanhe a gente aí nas redes, tá? Se inscreva lá no nosso canal, o canal é do Direito Planejado, acho que é Direito Planejado por Carolina Lima Correia. Se inscreva no nosso canal que vai vir muito mais coisas aí para você, tá? Um beijo grande e até a próxima!